Olá pessoal, Direito Civil aí, curso de resolução de questões, Carlos Chagas, não é? A gente está falando, estamos discutindo aqui sobre o direito das obrigações. A aula passada eu fiz a 8ª questão, então vamos aqui no quadro começando com a 9ª questão. TRE Rio Grande do Norte, olha só, né? Analista judiciário, direito das obrigações, etc. Vamos a ela. Diz a questão assim, olha, nas obrigações de dar coisa, letra A, incerta. Lembra que a obrigação de dar coisa incerta, o devedor, antes da escolha, não pode alegar nem perda nem deterioração da coisa, ainda que tudo ocorra por caso fortuito ou força maior, né? Então tá. Nas obrigações de dar coisa incerta, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, ele está até repetindo aqui, né? Já me deu a dica, incerta. A escolha pertence ao credor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Não, a gente já viu, né? A escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Então essa aqui está errada, letra A. B de bola. Nas obrigações de dar coisa incerta, antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Bom, sem querer eu comentei essa questão aqui logo no começo, né? Por quê, pessoal? Porque eu estou no gênero. E eu aplico aqui a regra, olha só, genus non peri. O gênero não perece. Tá certo? Tá no 246 essa regra. Tá, por que eu aplico essa regra nas obrigações de dar coisa incerta? Olha como é óbvio. Imagina que eu tenho que pagar meu aluguel. Aí eu coloco aqui no bolso, sei lá, R$1.000 do aluguel. Eu pego um ônibus para ir até o credor, sei lá, na imobiliária, por exemplo, e no meio do caminho eu sou assaltado. Se eu estivesse diante de uma obrigação que é de dar coisa certa, eu ia alegar perda do objeto, sem culpa, resolve a obrigação. Só que é óbvio que isso não faz sentido. Se eu fui assaltado antes de pagar o aluguel, o problema é de quem foi assaltado, infelizmente. Então eu vou ter que passar no banco, sacar outro dinheiro para poder pagar o credor. Por quê? Porque a obrigação pecuniária, pagar os R$1.000, é uma obrigação de dar coisa incerta. Tá ok? Então essa regra está no 246, nas obrigações de dar coisa incerta antes da escolha. Por que antes da escolha? Porque na hora que eu escolho, o que é a obrigação de dar coisa incerta passa a ser a obrigação de dar coisa certa. Então, antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Essa questãozinha está certa. Vamos ver as outras, olha só. Nas obrigações de dar coisa certa, até a tradição pertence ao devedor a coisa com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais não poderá exigir aumento no preço. Não, tiro não, né? Pelos quais poderá exigir aumento no preço. Esse aqui é o artigo 237, esse artigo é até muito importante em prova, hein? Artigo 237 é muito explorado em prova. Por quê? Porque a gente às vezes passa por ele e não entende. Olha só. Na obrigação de dar coisa certa, até a tradição pertence ao devedor a coisa. Tá certo, olha só. Eu tenho que entregar, por exemplo, uma vaca que eu vendi, só que antes da entrega do animal, esta vaca ficou prenha e teve um bezerro. Então eu tenho que entregar o animal, então somente a vaca. Se eu conseguir separar a vaca do bezerro, o bezerro me pertence. Vejam que isso não é acessório, cuidado com a diferença, hein? Uma coisa é eu vender a vaca com o bezerro. E aí presume que eu tenho que entregar a vaca com o bezerro é acessório. Outra coisa é eu vender a vaca e antes da entrega ela estava prenha ou ficou prenha, teve o bezerro é meu, isso é o melhoramento. Mas o que acontece? Olha só, eu não consigo ainda separar o bezerro da vaca. Então eu vou ter que entregar a vaca, que essa é a minha obrigação, e o bezerro que é meu está indo junto. Então o 237 diz, até a tradição pertence ao devedor a coisa com os seus melhoramentos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Então se eu vendi a vaca por 1.000 e eu estou entregando a vaca com o bezerro, eu estou pedindo agora mais 100, por exemplo, pelo bezerro. O credor, em contrapartida, não é obrigado a aceitar, porque ele não comprou a vaca com o bezerro.
Se o credor não aceitar pagar o 100, a obrigação de entregar a vaca fica resolvida. E aí, é claro, eu devolvo o dinheiro do animal. Tá certo? Cuidado com esse artigo 237, porque ele é bastante cobrado em prova, hein? Que é a letra C aí, só que pelos quais não poderá, não, aí tá errado, né? Pelos quais poderá. Nas obrigações de dar coisa, letra D, certa, os acessórios dela não mencionados não estão abrangidos pela obrigação. Não, ao contrário, né? Na obrigação de dar coisa certa, presume também que eu tenho que entregar os acessórios, embora não mencionados. Salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Então, essa aqui está errada. Letra D. Nas obrigações de dar coisa certa, deteriorada a coisa, veja só, olha, deterioração é uma perda parcial. Não sendo o devedor culpado, então é sem culpa, o credor deverá aceitar a coisa abatido de seu preço o valor que se perdeu, não podendo resolver a obrigação. Não, nas duas uma. Então, se o objeto a ser entregue está deteriorado, sem culpa, o que o credor faz? Ou resolve a obrigação, e a gente volta ao status quo ante, ou eu aceito o objeto no estado em que se encontra com o abatimento proporcional do preço, né? Então, essa daqui também não. E aí, o que faz com que a nona questão seja realmente a letra B de bola, né? Próxima questãozinha, olha só, 10ª. TRT, 14ª região também. Numa obrigação, há 3 credores solidários e apenas um devedor. Nesse caso, bom, então vamos desenhar aqui, olha só. Vou botar aqui uma questãozinha. Em uma determinada obrigação, nós temos 3 credores solidários. Então, vou botar eles aqui, ó. A, B, C. E apenas um único devedor. Então, vou botar aqui, ó, D. Embaixo devedor, em cima credor, né? Isso daqui, olha só, solidariedade não se presume, né? Ou deriva da lei ou da vontade das partes. Então, eu estou diante de uma solidariedade, pluralidade de credores, solidariedade ativa. Solidariedade ativa. Sei lá, vou botar um objeto, a questão não me falou nada, eu vou botar um objeto aqui só para facilitar o meu cálculo. 3.000. Percebam, olha só, se eles não fossem solidários, cada credor só seria credor em 1.000. Como eles são solidários, este devedor, enquanto não for demandado, cumpre a obrigação pagando os 3.000 a qualquer um dos credores. E na medida em que ele paga a um deles, a obrigação está extinta. Tá, vamos às afirmativas, olha só. Em uma obrigação, há 3 credores solidários e apenas um devedor. Tudo bem, olha só. Letra A. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Olha o 274 do Código Civil, vou botar aqui embaixo, ó, 274 do Código Civil, diz assim, olha, o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. O julgamento favorável aproveita-lhes, a menos que se funde em uma exceção pessoal ao credor que obteve. Então, olha só, por que o julgamento contrário a um dos credores solidários não pode prejudicar ou não atinge os demais? Vamos supor que esse A aqui, olha, ingressou em juízo contra o D, cobrando, sei lá, os 3.000, ele não é credor solidário? Então, ele entrou cobrando os 3. Nessa ação, vamos supor que o A perdeu um prazo qualquer. E por conta disso, esta açãozinha aqui, olha, foi julgada improcedente. É óbvio que isso não pode prejudicar os demais credores solidários, né? Então, vou botar aqui, olha, logo a letra A, eu sei que ela está certa, mas vamos fazer as outras, né? B de bola. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, desaparece para todos os efeitos a solidariedade. Não, pessoal, a gente já viu que essa aqui é a principal distinção entre solidariedade e indivisibilidade, né? Então, por exemplo, aqui eu falei que a prestação seria R$3.000. Vamos imaginar que a prestação fosse entregar uma moto. Então, além de solidariedade, tem a indivisibilidade. A, B e C
são credores de uma moto de um único devedor. Só que eles são credores solidários. E por serem solidários, o devedor entrega a moto a qualquer um deles. O problema é que por culpa de D, olha só, a moto não existe mais. E o prejuízo causado, as perdas e danos, foram de R$3.000. Está aqui, olha, o prejuízo causado. Como é que esses credores cobram os 3 mil? Ora, eles não são solidários, então eles continuam sendo solidários. Então, na solidariedade, quando eu vou para as perdas e danos, continua existindo a solidariedade, diferente da indivisibilidade, né? Então, volta para a questão. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, desaparece a solidariedade? Não, ao contrário. C de casa. Cada um dos credores solidários poderá exigir do devedor o cumprimento de até 1/3 da obrigação. Não, pessoal, eles não são credores solidários. Cada um deles pode exigir a totalidade da dívida. Isso é ser credor solidário, não é? Então essa C está errada. D de dado. Se apenas um dos credores solidários demandar o devedor, este poderá pagar a qualquer um dos 3 em razão da solidariedade. Não, cuidado que eu falei, quando eu estava falando da solidariedade, eu disse assim, olha, solidariedade ativa, enquanto não for demandado, o devedor paga a qualquer um dos credores. Agora, se um dos credores ingressou em juízo contra o devedor, ele só pode pagar em juízo. Então, essa regra da solidariedade que o devedor paga a qualquer um deles é enquanto não for demandado. O que faz com que a D também esteja incorreta. Letra E. O credor que houver remitido a dívida, remitido é perdoado, não responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Não, ao contrário. O credor que remitiu a dívida, que perdoou, ele responde aos outros pela parte que lhes caiba. Né? Então, por exemplo, olha só. Imagina que esse A aqui, olha, por ser credor solidário, e isso significa dizer que ele pode cobrar 3 mil, ele perdoa a dívida de D em relação a 3. O que acontece? Os outros credores se voltarão contra ele, claro, cada um cobrando a sua quota parte, 1.000 e 1.000. Como é que você está perdoando a dívida? Tudo bem que você é credor solidário, mas como é que você está perdoando a dívida por inteiro? Poder pode, mas você responde em relação aos demais. Né? Bom, então essa questãozinha aí, letra A de avião. Próxima questãozinha. 11ª, né? Nas obrigações de dar coisa certa, deteriorada a coisa sem culpa do devedor, o credor poderá. Então, olha só, obrigação de dar coisa certa. Deterioração do objeto sem culpa do devedor. Então, olha só, o objeto ele existe. Eu vou botar aqui assim, olha. Devedor. Tinha com a obrigação de entregar o carro. É dar coisa certa, hein? O carro ao seu credor. Tá certo? Então tá aqui. O problema é que, olha só, este carro está deteriorado. Deterioração sem culpa. Deterioração sem culpa. Quais são as alternativas do credor? Olha só. Ou o credor aceita o carro deteriorado, porque o carro existe, perceberam? Então ele aceita, mas ele exige um abatimento proporcional no preço, afinal de contas o carro deteriorado não vale a mesma coisa, então com abatimento proporcional, ou então ele rejeita e a obrigação está resolvida. Resolve a obrigação. Com ou sem perdas e danos? Sem. Por que sem perdas e danos? Porque não houve, aqui ó, porque não houve culpa do devedor. A questão não está me dizendo, mas eu vou aproveitar para perguntar assim, olha, e se existisse culpa, pessoal?
Se existisse culpa, o credor ou aceitava ou recusava, e em ambas as situações ele cumula com as perdas e danos. Não é? Então agora ficou mais fácil, vamos lá. Nas obrigações de dar a coisa certa, deteriorar a coisa sem culpa, o credor poderá A. Exigir duas similares a que se deteriorou. Não, olha só. Dar coisa certa não tem a possibilidade de entregar objeto similar, é só um, tá certo? B. O credor poderá exigir o equivalente mais perdas e danos? Não, porque foi sem culpa. O credor poderá resolver a obrigação e exigir perdas e danos? Não, porque foi sem culpa. Aceitar a coisa, abatendo de seu preço o valor que se perdeu? Está aqui, olha, exatamente aqui, olha. Ou resolver a obrigação. Letra E, aceitar a coisa e exigir perdas e danos? Não, porque foi sem culpa. Então a nossa questãozinha, olha só, agora ficou fácil, né? Letra D de dado. Tá ok? 12ª questão, pessoal. TRT, 8ª região, analista judiciário. Muito bem. Em um determinado contrato, convencionaram as partes duas obrigações alternativas, bem como que, deixa eu só ver aqui, que na data do cumprimento a escolha caberia ao credor. Ocorre que uma das obrigações convencionadas tornou-se fisicamente inexequível. Nesse caso, bom, então vamos lá, olha só. Vou colocar aqui esta... Então eu tenho aqui, olha, credor e devedor, sei lá, vou botar, posso botar A e B, né? Ou então às vezes com nome, João e Pedro, sei lá. João e Pedro, então tá aqui. A obrigação é alternativa, então eu vou colocar duas. Vou continuar no mesmo exemplo, né? Se a questão não está me dizendo nada, então eu vou dizer assim, olha, o carro ou a moto, né? Vou botar um ou aqui para ficar claro que ela é alternativa. E a questão está me dizendo que a escolha cabe ao credor. Deixa eu voltar para cá, olha só. Em um determinado contrato, convencionaram as partes duas obrigações alternativas, bem como que na data do cumprimento a escolha caberia ao credor. Ocorre que uma das obrigações convencionadas tornou-se fisicamente inexequível. Então, olha só, uma dessas duas aqui, por um motivo qualquer, ela não pode ser entregue, né? E a escolha cabe ao credor. Logo de cara, se é com culpa, o credor pode exigir o valor do carro mais perdas e danos ou a moto. Se esse carro se perdeu sem culpa, ao credor só lhe existe o direito de exigir a moto, né? Vamos ver o que a questão está me dizendo? Nesse caso, o credor poderá escolher outra obrigação similar para substituir a que se tornou inexequível. Não, pessoal. Não, porque a gente está diante, pelo menos a gente estuda a obrigação alternativa como sendo prestações de dar coisa certa. Então eu não posso escolher a similar, né? Tudo isso ofende 313. O credor não é obrigado a receber coisa diversa. Então letra A está errada. B. Não haverá escolha e a obrigação subsistirá quanto à prestação remanescente? Não sei, porque aqui a questão não está dizendo que foi com ou sem culpa. Está dizendo só que a prestação tornou-se fisicamente inexequível. Parece que é sem culpa, mas a questão não está clara, né? B diz, não haverá escolha e a obrigação subsistirá quanto à prestação remanescente. Mas se for com culpa, olha só. Se for com culpa, o João pode escolher o valor do carro mais perdas e danos, né? Ou então, se a escolha a ele lhe pertence, ele pode até resolver a obrigação. Se foi sem culpa, resolve e as partes voltam ao status quo ante, já que a escolha era do credor, não é? Então essa B não é, mas vamos lá para outra. C, o negócio jurídico será rescindido, voltando as partes ao estado anterior à sua celebração. Não, isso seria uma possibilidade, mas tem a outra ainda, que é a moto, né? D, o devedor
poderá escolher outra prestação para substituir a que se tornou inexequível? Esta não. Pela mesma razão que a A não é, a D também não pode. Letra E. As partes deverão pedir ao juiz que indique outra prestação para substituir a que se tornou inexequível? Também não, pessoal. Também não. Então a gente fica assim, olha. Não haverá escolha e a obrigação subsistirá quanto à prestação remanescente, ou o negócio jurídico será rescindido, voltando as partes ao estado anterior à sua celebração. Então volta para cá, olha só. O negócio jurídico não pode ser rescindido porque ainda há a opção da entrega da moto. Essa questãozinha, ela foi um pouquinho mal elaborada no sentido de não me dizer se houve culpa ou não na perda do primeiro objeto. Se este carro se perdeu sem culpa, João terá, portanto, que escolher o objeto segundo para o cumprimento da obrigação. Então, olha só, apesar dessa questãozinha ser um tanto quanto mal feita, mal elaborada, o negócio jurídico será rescindido, não está certo, então o gabarito, com toda certeza, vai dar a letra B de bola. Não haverá escolha e a obrigação subsistirá quanto à prestação remanescente, né? Sabendo de antemão, e aí só depois de ler aqui a questão, né, que quando o examinador está dizendo tornou-se fisicamente inexequível, entenda-se sem culpa do devedor, né? 253 vai dizer assim, se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra, né? Então seria a letra B de bola aí, apesar ou com as observações aí que eu fiz. Tá ok? Vamos lá, olha só. TRE aí do Acre 2010. Com relação às obrigações solidárias, na solidariedade passiva, então isso aqui é um tema muito importante, né? E eu já vou logo de cara desenhar aqui uma obrigaçãozinha solidária em uma solidariedade passiva. Eu vou botar aqui assim, olha. Vou fazer com letras, olha. A, credor de B, C, D, E e F. E eu vou aproveitar essa questãozinha para falar um pouquinho sobre a solidariedade passiva. E vou comentar aqui algumas regras, tá certo? Olha só, meu desenho que não ficou nada muito bonito, né? Mas eu coloquei aqui, olha, B, C, D, E e F são devedores solidários, então eu vou botar aqui em cima assim, olha, solidariedade passiva, solidariedade passiva, então eles são devedores solidários, eu vou botar aqui 5 mil para facilitar sempre o meu cálculo, né? 5 mil reais, pronto. Se eles não fossem solidários, é óbvio que cada devedor ia ser devedor em 1.000. Como eles são solidários, olha só, o credor escolhe a melhor maneira de cobrar os 5 mil. Ele pode pegar um dos devedores e cobrar só 1.000, ou então ele pode pegar um dos devedores e cobrar logo 5 mil, ou então ele pode cobrar 3 mil e depois desistir, abandonar e cobrar 5 mil do outro. Não é porque o credor escolhe um dos devedores para cobrar o todo que os demais estão exonerados, tá certo? Então a solidariedade passiva, ela representa uma garantia a mais para o credor no recebimento da sua obrigação. Então ele escolhe o jeito que ele quiser cobrar. Ele pode chegar, por exemplo, aqui no quadro, olha só, ele pode chegar para o B e ter ingressado em juízo cobrando 5 mil reais, que é a totalidade. Aí depois ele descobre que o B não tem patrimônio, ele abandona essa ação e entra agora contra C, ou contra D, ou contra D e E, ou contra F, enfim, do jeito que ele bem entender. Tá certo? E já seria a primeira regra, né? O credor pode cobrar do jeito que ele quiser, e se ele escolher um para cobrar o todo, não significa renúncia em relação aos demais. Muito bem, olha só. Vamos supor que o credor resolve perdoar a dívida de um dos credores, dos devedores, né? Ou remissão, ou então exoneração, também pode, né? Ele pode perdoar ou ele pode dizer assim, olha,
você continua solidário, só que agora, ou melhor, você continua meu devedor, só que agora não é mais solidário. Então a cota de F, vocês concordam que é 1.000? Ele até poderia ser cobrado no 5 porque ele é solidário, mas a cota dele é só 1.000. Então vejam, se o A resolveu perdoar a dívida de um dos devedores solidários ou exonerá-lo da solidariedade, os demais continuam solidários. Mas ele só pode cobrar dos demais descontando, claro, a cota parte que ele perdoou. Então, se ele resolveu perdoar, tá aqui, olha, a dívida de F, ele pode cobrar dos demais. Quanto? A quantia de R$4.000. Tá ok? Vou continuando aqui rapidamente falando sobre solidariedade. Vamos supor que o B pagou os 4.000. Como ele só é devedor de 1.000 e teve que pagar os 4 por ser solidário, o que acontece com ele? Olha só, ele se subroga nos direitos do credor. E por que ele se subroga, pessoal? Ele vai ficar aqui, olha, no lugar do A vai ficar o B. Para quê? Para ele cobrar a cota parte de cada um dos devedores. Então ele cobra 1.000 aqui, cobra 1.000 aqui, cobra 1.000 aqui, 1.000 de F não, porque o F já teve a dívida perdoada. Então B pagou 4.000, logo em seguida, o que aconteceu? Ele cobrou 1.000 aqui, 1.000 aqui, 1.000 aqui, 3.000, 1.000 era a cota parte dele. Agora vamos supor, olha só, que nesta cobrança o C é insolvente. Olha só que interessante, essa regrinha quase todo mundo erra, hein? Na hora que o B, tá ele aqui, na hora que ele pagou os 4.000, ele se subrogou, foi aqui para cima. Cobrou de D, recebeu, cobrou de E, recebeu. Quando ele foi para o C não tem patrimônio. E se ele não tem patrimônio, essa cota parte aqui, que é de C, ela tem que ser rateada entre todos os devedores solidários. Então, quem é que vai entrar no cálculo da insolvência? Olha só, no cálculo da insolvência entram o próprio B, claro, entra o D, entra o E, e esse F aqui, olha, que teve a dívida perdoada, ele entra também no cálculo ou no rateio da insolvência. Tá certo? Então eu posso dizer assim, olha, na subrogação, se houver um dos devedores, se houver a insolvência de um dos devedores solidários, a cota parte do insolvente vai ser rateada entre todos, inclusive por aquele que teve a dívida perdoada ou fora exonerado. Tá ok? Muito bem, olha só. Se esse é aqui, olha, falecer antes do pagamento da dívida e deixar 2 herdeiros, H1 e H2, vejam que H1 e H2 nunca foram devedores, muito menos solidários. Então, quando o devedor solidário falece deixando herdeiros, cada herdeiro somente vai ser responsável pela sua cota parte. Não era 1.000 a dívida dele? Então, cada um só vai ser responsável por 500. Claro, isso se tiver recebido, né? É o limite das forças da herança, tá ok? Mas os herdeiros, isso salvo se a obrigação for indivisível, hein? Agora, os herdeiros em conjunto, e quando eu estou dizendo os herdeiros em conjunto, eu estou me referindo ao espólio. Então, o espólio de E continua sendo solidário. Tá ok? Pronto, já falei um monte de regra da solidariedade. Vamos ver se a gente acerta a questão agora. Olha só. No caso de solidariedade passiva, letra A. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Essa daqui já está corretíssima. Foi o que eu falei aqui, olha só. Na hora que o C está insolvente, a cota parte do insolvente é rateada entre todos, inclusive por esse aqui, olha, que foi exonerado da solidariedade. Tá ok? B. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida aproveita os outros, independentemente da quantia paga ou relevada? Não, né, pessoal? Até o limite da quantia paga. Esse exemplo que eu estou dando aqui, olha. Quando o F teve a dívida perdoada em 1.000, aproveita os demais no sentido de o credor não poder cobrar o todo, ele só vai cobrar descontando a cota parte que ele perdoou. Né? Então essa B não é. C.
o credor não pode renunciar à solidariedade em favor de um ou alguns dos devedores. Claro que pode, como no meu exemplo aqui, ele renunciou a F, né? D. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, com exceção da ação que tenha sido proposta somente contra um. Não, na solidariedade tem uma regra específica que é: todos os devedores respondem, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um. E depois todos se voltam contra aquele que eventualmente teve a sua conduta culposa. Tá ok? Bom, e aí a gente tem mais uma letra aqui, a letra E também, né? Vamos dar uma lida nela. Na impossibilidade da prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, bem como as perdas e danos. Não, agora só um detalhe, olha só. Deixa eu voltar aqui para o nosso exemplo. Olha só. Eu estou dizendo que B, C, D, E e F são devedores solidários. Tudo bem. Se houver perda do objeto com culpa de todos os devedores, todos responderão solidariamente pelas perdas e danos. Agora, se a culpa foi só de um dos devedores, pelo equivalente, todo mundo responde, porque eles são solidários. Agora, no restante das perdas e danos, só para aquele devedor que teve a conduta culposa. Tá ok? Então, olha só. Essa E também, apesar de ter uma casca de banana aqui, a E não é? O que faz realmente com que a minha questão tenha como a letra correta a letra A de avião. Vamos fazer um rápido intervalo, pessoal, e a gente volta aí já comentando as próximas questões de direito civil, direito das obrigações, Carlos Chagas. Forte abraço.